Argentina, novas tentativas de saques nas regiões de Rosário e Santa Fé agravam o clima de crise no país pela alta da inflação e a desvalorização do peso argentino. Os detalhes dessa história chegam direto de Buenos Aires com a nossa repórter Luciana Tadeu. Luciana, boa noite para você antes de tudo. Luciana, como é que os comerciantes estão reagindo diante desses ataques quase que diários? Boa noite, Leandro. Comerciantes por aqui em alerta por esses episódios que estão acontecendo desde o último fim de semana. De fato, entre as imagens que circulam em redes sociais, tem até de comerciantes se defendendo com escopetas, com tiros mesmo contra essas tentativas de saque, tentativas de ataques a supermercados. Ontem, infelizmente, a gente viu mais episódios, mais tentativas de saques na cidade de Rosário, que é uma das principais cidades da Argentina. Teve uma tentativa de saque a um supermercado e uma tentativa de saque a um açougue e aí nenhuma pessoa foi presa, mas teve também tentativas de saque na cidade de Santa Fé, que é a capital da província de Santa Fé, onde também fica Rosário, e aí sim 20 pessoas foram presas, mas hoje me informaram as autoridades provinciais que já foram liberadas. Vamos lembrar que no fim de semana teve tentativas de saque nas províncias de Mendoza, de Córdoba, de Neuquén. Na terça-feira foi um dia de muito pavor aqui na cidade de Buenos Aires, em duas regiões comerciais muito importantes da cidade. Havia muitos rumores de que haveria saques, então os comerciantes fecharam as portas e no final do dia esses rumores se espalharam para a província de Buenos Aires, onde efetivamente não só houve várias tentativas de saque, segundo as autoridades provinciais, 150, pode ser um número um pouco inflado, eles falam em 150 tentativas frustradas pela polícia, mas efetivamente houve saques a supermercados, por exemplo, na cidade de Moreno, onde estivemos na última quarta-feira mostrando a devastação do supermercado no dia seguinte. E ontem vimos aí novas tentativas, também houve em Bariloche uma tentativa de saque a supermercado, um destino cheio de neve, mesmo assim tentaram invadir e saquear o supermercado, um destino tão querido pelos turistas brasileiros, e as autoridades provinciais estão em contato com os supermercados, com atacadistas para tentar planos de prevenção desse tipo de situação. Leandro. Agora, Luciana, eu gostaria muito de ouvi-la, mas porque você, como um repórter, está aí presente, em loco, isso é importante, o relato que você tem para a gente. Qual a sua percepção, a conversa que você está tendo aí com moradores daí, qual foi a sua percepção em relação tanto à população quanto aos comerciantes? Eu vi mais cedo que houve também a tentativa de saques a supermercados em Mendoza, né, que é uma região muito calma, por sinal, na Argentina. Eu gostaria de ouvi-la mais em relação à sua percepção como repórter, ouvindo as pessoas nas ruas. Olha, Leandro, a situação econômica aqui está muito, muito grave. A gente vive uma inflação de 113% anuais, isso porque baixou um pouquinho em relação ao mês anterior, que tinha chegado a 115% a inflação acumulada dos últimos 12 meses. A população está, inclusive os assalariados, estão com muita dificuldade de chegar ao fim do mês. Porém, as imagens que a gente vê em câmeras de segurança dos supermercados, os saqueadores vão direto nas bebidas. Hoje a Argentina tem muitos programas sociais, a situação é grave, realmente existe dificuldade, mas não existe a situação de fome, uma situação de fome comparável com a crise de 2002, quando aconteceram muitos saques na Argentina motivados por fome. Então, fica difícil entender um pouco o motivo, pode ser uma questão de delinquência, de aproveitar uma disparada dos preços que houve depois das eleições primárias. Depois das eleições primárias, teve preços aqui, por causa da variação do dólar, aumentaram 50%. Assim, a gente está falando de preço de carne. Eu fui a um açougue e falaram que no dia seguinte às eleições aumentaram 18% o preço da carne e depois na quarta-feira aumentaram 38%, ou seja, em 3 dias 56% de aumento. É uma loucura e fica realmente muito difícil para o argentino comprar alimentos, mas parece que a maioria desses saques, obviamente não o do açougue, obviamente não talvez de uma senhora que vai buscar um alimento, mas parece que a maioria desses ataques não é motivado por fome. De fato, existe essa troca de acusação aí entre autoridades, o governo diz que
são preparados e organizados, mas também o ministro de Segurança diz que não tem informações fidedignas de quem está por trás disso. A gente está num clima de eleitoral, né? Então também tem que tomar cuidado aí com as acusações, Leandro. Agora, Lu, outra pergunta. Em relação a esse clima, né, sobre eleições, haverá eleição agora no mês de outubro. Qual é a sua percepção aí da população? O clima está mais acirrado, a situação econômica do país não está boa, a inflação está acima de 110%. Qual a sua percepção da população aí depois das prévias, né, que aconteceram agora há pouco? Está muito acirrado, existe muita surpresa ainda pela eleição que o Javier Milei teve nas primárias, né? Essa vitória que ele teve frente aos partidos tradicionais aqui da Argentina, o macrismo e o peronismo. Está um ambiente assim de muita expectativa para o que vai acontecer. Porém, a principal preocupação do argentino hoje é chegar ao fim do mês. A questão dos preços na semana após as eleições primárias foi uma coisa incrível e é muito provável que esses preços não retrocedam. Um fato curioso é que um dos principais candidatos presidenciais, o candidato do peronismo, é o ministro da Economia. Então, por exemplo, nessa questão dos saques, ele já saiu para anunciar uma compensação econômica para os comerciantes que perderam tudo nesses saques. Ele anunciou uma ajuda de até 50, o que seria o equivalente a 50 mil reais, até 50 mil reais para os comerciantes. E ele também está fazendo acordos com os supermercados para tentar manter pelo menos alguns produtos do supermercado com um aumento máximo de 5% ao mês até outubro, né? Para esses preços não dispararem e tentar controlar essa crise social e econômica que a gente vive aqui, pelo menos até as eleições. Agora, Lu, uma última pergunta para você, para poder liberar, para descansar aí. Um colega da CNN espanhol falou mais cedo que os valores aí de produtos, por exemplo, um refrigerante, a cada dia é um valor diferente. Há um aumento expressivo dos produtos nos supermercados. Você conseguiu constatar isso também de outros produtos, Lu? Totalmente. Os preços aqui são completamente imprevisíveis e, de fato, voltando um pouco à semana depois das primárias, foi uma semana que, inclusive, fornecedores deixaram de vender produtos para os comerciantes. Eu falei, por exemplo, com um vendedor de pneus que decidiu não vender os pneus para os clientes porque a fábrica ainda não tinha estabelecido o preço. O que acontece aqui na Argentina é que, mesmo para os produtos nacionais, inclusive para serviços, o argentino se pauta muito pelo valor do dólar. O governo controla o dólar oficial, mas o argentino está de olho no mercado paralelo, que é o que ele pode comprar. O governo permite que o argentino compre somente $200 por mês. O argentino está sempre de olho no outro dólar, que é o que ele pode comprar. E, por mais que seja produto nacional, os preços acabam oscilando de acordo com o dólar. Então, todo dia o argentino está aí olhando a variação do dólar e aumentou o dólar, remarca o preço dos produtos. Então, acompanhar a evolução dos preços aqui é realmente assustador e a inflação de agosto deve ser uma surpresa para todo mundo, porque essa variação de às vezes mais de 50% em alguns produtos com certeza vai impactar no índice desse mês. Ok, Luciana, muito obrigado pelas informações. Luciana Tadeu falando ao vivo de Buenos Aires.